Boa noite, igreja, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, amém? Estamos aprendendo sobre a lei e a graça. Hoje, a parte 14. Obras da lei ou pregação da fé? Obras da lei ou pregação da fé? Tem certeza? Está escrito em Gálatas, no capítulo 3, versículos 1 a 5. Ó Gálatas insensatos. Isso dói, né? A igreja de Cristo, viu? Amém? Paulo está falando para a igreja da graça. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos orar? Feche seus olhos, curve tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus bom, Deus eterno, vivo e verdadeiro. A Ti, Senhor, a Ti e somente a Ti, Jesus, nós nos prostramos, Senhor. Nos rendemos, Jesus, com tudo o que somos, pois tudo é Teu, Senhor. Nada nos pertence, Jesus. Somos a Tua propriedade, Jesus. Tu és o nosso dono. E aqui estamos nesta noite, Jesus, para ouvir a Tua voz, Senhor, para ouvir a Tua palavra, aprender com ela, Senhor. Aprender, Jesus, a viver de modo digno. Aprender, Senhor, a executar a Tua obra com excelência nesta terra. Aprender, Jesus, a viver o reto caminho, Senhor. Este reto caminho que o Senhor tem nos mostrado, tem nos feito caminhar por ele. Senhor, que o Teu temor, Jesus, seja constante em nossas vidas. Que andemos, Senhor, constantemente no Teu temor, no temor do Senhor. E que possamos, ó Deus, em Ti, Senhor, realizar as grandes obras, pois sem Ti nada podemos fazer. Fora de Ti não conseguimos realizar, mas em Ti podemos fazer grandes coisas. Em Ti podemos, Senhor, realizar grandes obras para o testemunho do Teu poder, para o testemunho do Teu santo nome. Senhor, esta igreja é Tua, Senhor. Este lugar foi o Senhor quem moldou, quem gerou. Este lugar, estas portas, Jesus, foi o Senhor quem abriu. Foi o Senhor que determinou esta igreja neste lugar. Por isso, Pai, se manifeste tudo, Senhor, que Tu tens preparado para este lugar, para as nossas vidas.
Que haja, Senhor, um crescimento sobremaneira, Senhor. Um crescimento espiritual da tua igreja e também o crescimento em número com aqueles que o Senhor já ordenou estarem aqui para viverem um modo digno do Evangelho de Cristo. Aqueles que irão se comprometer, Senhor, com esta palavra. Aqueles que irão, Senhor, se render a esta palavra. Aqueles, Senhor, que irão se doar a esta palavra, Jesus. Irão se empenhar dia após dia para fazer o seu melhor a Ti, Senhor. Senhor, manifesta, Jesus. Manifesta, Senhor, tudo o que Tu tens preparado para as nossas vidas, para a minha vida, para a Tua igreja, Senhor. Aqueles, ó Deus, que o Senhor já escolheu para servirem ao Teu altar e que já servem ao Teu altar. Senhor, que eles cresçam na vida ministerial. E aqueles que serão separados por Ti para servir o Teu altar, que eles entendam, Senhor, o compromisso que é servir ao Teu altar. Jesus, sabemos que é pela pregação da fé, não por leis, não por ordenanças, mas por fé, Senhor. Queremos viver esta fé que move a montanha, esta fé que traz o milagre, esta fé que ressuscita o morto, esta fé que faz o impossível se tornar possível. Senhor Jesus, Te louvamos e Te agradecemos nesta noite, Senhor. E mais uma vez eu lhe peço que eu desapareça, Senhor, e Tu cresças na minha vida, para que os Teus filhos, Senhor, ouçam a Tua voz e não a minha. Que os Teus filhos, Senhor, compreendam a mensagem, compreendam o Teu querer e vivam esta graça, Senhor, como maduros na fé, como pessoas adultas espiritualmente, Senhor. E que assim eles reinem em vida contigo, Senhor. Que assim eles possam, Senhor, viver as mais das 7.000 promessas que foram consumadas na cruz do Calvário. Senhor, eis-me aqui para Te servir, Senhor. Fazer a Tua vontade e não a minha. Por isso, Senhor, usa-me para o Teu louvor e para a Tua glória. E toda a igreja que orou comigo, diga amém. Glórias a Deus. Obrigado, pastora, querida. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres comprados por alto preço e preço de sangue, homens e mulheres que foram escolhidos por Deus para reinarem em vida nesta terra, para receberem o mistério que estava oculto desde tempos eternos, dispenseiros da graça de Deus neste tempo, ministros de uma nova e eterna aliança, embaixadores em nome de Cristo, bom perfume de Cristo nesta terra. Homens e mulheres que sabem para onde estão indo. Homens e mulheres que sabem o que estão fazendo aqui neste mundo. Homens e mulheres que sabem, têm o conhecimento pleno do propósito divino com as suas próprias vidas. Igreja, pela pregação da fé, milagres acontecem na igreja. Simplesmente pela pregação da fé, Deus manifesta na igreja os seus sinais, suas maravilhas, seus prodígios, os seus milagres. Hoje nós sabemos que não se precisa pagar preço. Hoje nós sabemos que o preço já foi pago por Jesus.
E esta passagem que nós acabamos de ler nos mostra o quanto o apóstolo Paulo estava indignado com a igreja de Gálatas, dos Gálatas. Foi só ele se ausentar, foi só ele deixar um pouquinho a igreja, os pregadores da lei entraram na igreja e começaram a trazer a lenga-lenga do legalismo. Começaram ali a trazer novamente os rituais judaicos, os sacrifícios. E de repente aquela igreja, que era uma igreja genuína da graça de Deus, ensinada pelo apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, aquela igreja que era para ser sem ruga, sem mácula, a igreja gloriosa, de novo ali aquela igreja estava envolvida com as obras da lei. Então aquelas pessoas, elas estavam vacilantes em viver somente pela pregação da fé. Então uma igreja, ela pode se tornar insensata e ignorante espiritualmente. Quando esta igreja começa a viver o que não é o correto, não é o chamado de Deus para a igreja. E nós sabemos hoje que o chamado de Deus para a igreja é para viver a graça de Deus. Então aquela igreja que não vive a graça de Deus, ela não vive o correto diante de Deus. E ela então é uma igreja insensata e ignorante. Gálatas 2,14 está escrito assim: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo aqui, ele estava identificando na obra de Deus pessoas que não procediam corretamente conforme a verdade do Evangelho. E este, no caso aqui, era Pedro. Pedro não estava andando corretamente conforme a verdade do Evangelho. Crê nisto? Então, amados, há uma maneira correta de proceder, de se viver o Evangelho de Cristo nessa terra. E esta maneira tem que ser bem notada. Esta maneira tem que ser bem recebida para que de fato se viva ela como se deve viver. Eu não posso pensar que de qualquer jeito está bom para Deus. Está servindo a Deus. De que jeito? Porque há um modo digno de servir a Deus. Amém? E às vezes nós repreendemos um irmão que de repente não está vivendo esse modo digno. O irmão às vezes pensa que nós não temos amor. O irmão pensa que nós somos implicantes. O irmão pode pensar que nós estamos ali com implicância. Eu vou dizer uma coisa para você: o apóstolo Paulo repreendeu Pedro na presença de todos. E Pedro não era um irmãozinho, com todo respeito. Ele era um apóstolo que andou com Jesus. E Paulo repreendeu Pedro na presença de todos. Então uma igreja madura precisa entender que se há uma correção, se há uma chamada de atenção na presença de todos, isso não pode ser motivo para eu querer sair da igreja. Isso não pode ser motivo para eu ficar de beicinho e de mimimi. A igreja está compreendendo o que Deus está falando? Porque uma igreja madura é aquela que cresce. A igreja que vive a graça de Deus, ela tem que crescer. Então, eu tenho que viver corretamente segundo a verdade do Evangelho. Porque quando eu faço isso, amado, eu não vou ser repreendido. Estão compreendendo?
Se eu viver de acordo com a verdade do Evangelho de Cristo, eu não vou precisar ser repreendido em nada. Amém? Então, há uma maneira correta, diga isso, há uma maneira correta de se viver o Evangelho de Cristo. Então, quando se tem a verdade, eu não posso esconder a verdade. Pelo contrário, eu tenho que manifestar essa verdade. Amém? Então, muitos se calam diante da mentira. Nós não. Doa a quem doer. Amém? Nós professamos aquilo que cremos. E temos que viver segundo a verdade do Evangelho. Ai, povo metido, deixe que falem. Amém? Deixe que falem. Nós professamos a verdade, aquilo que tem sido nos ensinado pelo próprio Deus. Então, era uma situação difícil para Paulo, sim ou não? Repreender Pedro? Sim ou não, igreja? Sim. Então, olha, um apóstolo que era já há mais tempo que ele, que foi chamado primeiro que ele, que andou com Jesus. Esse apóstolo foi o apóstolo que Paulo teve que falar, viu, você está errado. Você não está fazendo conforme Deus está querendo de você. A verdade agora é outra, não é mais isso que você está fazendo. Está entendendo? Então, vamos entender isso. Que é, quando se tem amor, aí se corrige. Quando se ama, aí diz, olha, você está errado. Porque quando eu não amo, eu faço vistas grossas. Quando eu não amo, eu faço assim, ó. Agora, quando eu amo, e eu sei que aquilo vai ter consequências na vida do meu irmão, eu falo. Seja na frente de alguém ou seja sozinho. Deus deu a oportunidade, eu tenho que falar. Porque se eu já sei a verdade, se eu já sei como é o modo digno, e eu estou vendo que um irmão que está recebendo a mesma coisa que eu, não está vivendo desse modo, cabe a mim, cabe a você corrigir. Não, pastor, mas se eu falar o quê? O que vai acontecer? Quem vai te chamar a atenção? Se você falar, a pessoa ou o teu irmão? E se você não falar? Deus vai te cobrar. Porque uma igreja, amados, somos todos nós, alinhados e unidos numa mesma visão, numa mesma direção. Eu disse que essa igreja vai crescer e muito. Em tudo. A começar pelo modo digno de se viver a doutrina de Cristo. Então depende de cada um de nós entendermos que nós estamos vivendo a pregação da fé. Então não é algo que o pastor quer que seja assim. Não. Jesus quer que seja assim. Jesus determinou que seja assim. Então assim será. Estão entendendo? Amigos, irmãos, procedem segundo a verdade do Evangelho, irmão. Não alisam a carne, não alisam o ego de ninguém. Por amor. Irmão, você está errado. Muda a atitude. Muda o pensamento. Muda a postura. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que o Evangelho ensina. Não é essa a confissão de fé verdadeira de acordo com o Evangelho de Cristo. Porque nós erramos na conduta, amados, quando nós nos deixamos levar pela carne. É a carne que nos faz errar. É a carne que nos faz nos desviar da verdade de Cristo. Então eu não posso alisar a carne de ninguém. Amém? E é por amor. É por amor.
Aquele que não entende que é por amor, amados, então, olha, ele não entendeu nada do que é ser espiritual, não entendeu nada do que é o Evangelho de Cristo. Porque ser espiritual é viver a palavra. Isso é ser espiritual. Então, se eu estou aqui chamando alguém para a palavra, eu estou sendo espiritual. Agora, se eu estou chamando aqui, viu, irmão, eu estou achando, então sai fora, não vai nem dar ouvido. Não, porque esse negócio de achismo é humano. Irmão, olha, a palavra diz, então dê ouvidos. Entenderam? Quando o irmão vem para você e diz assim, olha, a palavra diz, dê ouvidos. Agora, se alguém chega para você, viu, eu acho, pula fora. Porque esse eu acho aí vem lá do quinto dos infernos. Amém? Louvado seja Deus. Gálatas 2, 20 e 21 diz assim, olha. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Olha o que o apóstolo Paulo diz, amados. Não anulo a graça de Deus. Pedro estava tentando fazer média com os judeus e com os gentios. Tem, amados, muitos crentes que querem fazer média com o povo da lei. Vou falar aqui os crentes da graça. Tem muito crente da graça que quer fazer média. Sabe? Um pé lá e um pé cá. Lei e graça não andam junto, tá? Não bate, não combina. Então graça anda junto com graça. Lei anda junto com lei. Quem está entendendo? O que Jesus disse? Não se põe vinho novo em odre velho. O que é o vinho novo? Graça. O que é o odre velho? A lei. Não tem jeito de misturar a graça com a lei. Se perde tudo. Um pouquinho de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Filipenses 3,8 diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, assim, nós, assim como Paulo, queremos conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Queremos viver a verdade. Amém? E viver a lei é viver a mentira. Entenderam? Então, a lei, por que é mentira? Porque a lei é a sombra. Tá vendo essa sombra aqui, ó? Acho que dá para ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui na parede? Aqui tem uma sombra. Essa sombra do que é? Dessa caixa. Então, aqui é a sombra. Isso aqui é o real. Então, aqui é lei. Aqui é graça. Então, isso aqui é uma mentira. Isso aqui é verdade. Amém, igreja? Está entendendo? Então, não pode se ter dúvida disso. Não pode titubear, sabe? Se quer imaginar, não só pelos escândalos, amados, não só pelos maus testemunhos que líderes hoje têm dado nos altares. Não. Mas sim porque a verdade é essa. A verdade é essa, porque tem muitos líderes bons na lei, que dão bom testemunho de vida, mas eles estão com a mentira. Eles estão pregando a mentira. Não estão pregando a verdade. Estão entendendo? Sim ou não? Amém?
Gálatas 5, 7, 8. Diz assim: vós corrieis bem. Estava indo muito, muito, muito bem. Amados, olha, toma muito cuidado. A pregação vem hoje para... É sim para alertar a minha vida e a tua vida. Mais uma vez no domingo eu ouvi: não é multidão. Quem são? Aqueles que Deus escolheu, porque não é para todo mundo, não é todo mundo que suporta, sabe, a verdade. Não é todo mundo que consegue viver a verdade como eu e você consegue. Então não adianta nós queremos, inchar a igreja. Inchaço não é qualidade. Então eu e você estamos aqui aprendendo a viver esta qualidade de vida cristã real. Amém? Vocês estão entendendo? Então, olha, o apóstolo Paulo está dizendo: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Ele está dizendo lá para os Gálatas. Porque entrou lá os legalistas e começaram a pregar as coisas de judeus lá. E aí eles começaram a obedecer. Vamos fazer de novo um jejum então, né? Vamos fazer um batismo aqui de novo em água aqui, que precisa para arrependimento. Vamos subir um monte, fazer uma vigília. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, tá vendo? Não é Jesus. Então as igrejas aí que estão ligadas a legalismos, não é Jesus que está fazendo isso. Não é Jesus que está falando: façam jejum, façam batismos, paguem preço, façam sacrifícios, subam montes, façam vigílias. Não é Jesus. Está escrito e eu creio. É a Bíblia que está dizendo. É o apóstolo Paulo que está dizendo: olha, esta persuasão não vem de Jesus. Quando não se obedece à verdade, igreja, se obedece à mentira. É simples assim. Quando se vive na lei, e aí tem pessoas que falam: não, eu não vivo na lei, na minha igreja não tem lei. Tem batismo em água. É lei. Tem um jejumzinho lá de Daniel. É lei. E aí a pessoa quer falar que a igreja dela não é lei. Pode não se obrigar a andar de saia. Pode não se obrigar a não cortar cabelo. Mas tem lei. Tem lei. E por isso está debaixo de maldição. Que a Bíblia diz que aquele que está debaixo de lei está debaixo de maldição. Aí o casamento não anda. Família não anda, vida profissional não anda, filhos, tudo nas drogas, tudo perdido no mundo. Convivendo com más companhias, más influências. Mas é crente, mas está debaixo de maldição. E aí depois vai fazer jejum, vai fazer campanha para pedir para Deus mudar a situação. Está debaixo da maldição. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo como por falta de conhecimento o povo de Deus é destruído? O meu povo, é Deus falando. O meu povo, os meus filhos são destruídos por falta de conhecimento. Pastor, mas tem muitos na graça também que estão com a vidinha. Então, por que não aplica o conhecimento? Porque o conhecimento tem. O que não faz é aplicar. Então também não adianta. Então nós sabemos que lá na lei tem maldição porque eles estão debaixo da maldição porque não tem conhecimento. E na graça tem o conhecimento e muitos não aplicam o conhecimento. Aleluia.
Presta atenção, a nossa igreja não é uma igreja insensata. Aqui nós vivemos pela pregação da fé. Diga isso, a minha igreja não é uma igreja insensata. Aqui nós vivemos pela pregação da fé. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, eu vou colocar alguns pontos aqui no telão e vou, consequentemente, fazer algumas perguntas. E aí você vai ligar estes pontos às perguntas que eu vou fazer. Amém? Número 1. Fomos libertos de maldições. Que delícia. Simplesmente pelo fato de rompermos com a lei e assumirmos a graça de Deus, pronto, fomos libertos de maldições. Gálatas 3, 13 e 14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aí eu vou lhe perguntar, nós somos libertos de toda maldição pela lei ou pela pregação da fé? As bênçãos de Abraão chegam à sua vida pela prática da lei ou pela pregação da fé? Você recebeu o Espírito Santo por obras da lei ou pela pregação da fé? Pregação da fé. É pela pregação da fé. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você é abençoado? Claro que você é abençoado. Ele tem abençoado. Número 2. Fomos aperfeiçoados e perdoados. Hebreus 10, 14, 17, 18 diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Aí eu lhe pergunto, este aperfeiçoamento da sua vida tem sido por prática da lei ou pela pregação da fé? Os seus pecados, você crê que foram pagos, que foram lançados no mar do esquecimento pela prática da lei ou pela pregação da fé? Colossenses 2:10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. 1 João 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Glória a Deus! Glória a Deus! Número 3. Não há mais condenação para nós. Glória a Deus! Não há mais condenação para nós. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? 2 Coríntios 3,9 está escrito: porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então esta condenação que não há mais sobre a tua vida é por alguma coisa da lei ou é pela pregação da fé? Número 4. O pecado não tem domínio sobre nós. Romanos 6, 12 a 14 diz assim: não reine, portanto. Nós já entendemos essa questão do pecado, amém? Nós estudamos aqui no altar a questão do pecado, que ele não tem mais domínio sobre nós. Amém? Como que o pecado não tem mais domínio sobre nós? Quando eu mortifico a cada instante a minha carne. Amém? Pelo poder da graça de Deus que está em mim, pelo poder de Deus que está em mim. Eu mortifico a minha carne, então o pecado não tem domínio sobre a minha vida. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da... Quer dizer que debaixo da lei, amados, tem um sério problema com o pecado. Por quê, pastor? Porque a lei ativa a carne. E a graça é para o Espírito. Fortalece e vivifica o Espírito. E aí, pelo Espírito, nós mortificamos a carne. Amém? Então, tudo isso é lei ou é pregação da fé? Amém. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, igreja, você não tem noção de quantas pessoas estão olhando para a tua vida. Você não tem noção. Você pensa que não. Mas está assim, ó, de gente olhando para a sua vida. Principalmente a partir do dia que você falou que você é crente. É uma nuvem, uma grande nuvem de testemunhas. Estão olhando, sabe? Estão observando. E aí o apóstolo Paulo diz assim, olha: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então Paulo está dizendo assim, olha, não pense você que você está indo aí e ninguém está te olhando. Estão te olhando. Então você tem que ser instrumento nas mãos de Deus para chamar outros. E a tua vida é quem chama outros. Aí eu lhe pergunto, está lá um filho de Deus olhando para mim. E eu estou com uma vida bagunçada. Eu estou com uma vida totalmente desorganizada. Não estou com um casamento bom, não estou emocionalmente bem, não estou financeiramente bem, vivo às vezes mentindo, vivo às vezes enganando, vivo às vezes inventando histórias. A pessoa olha e fala, eu ir para a igreja? Para ficar assim? Eu já ouvi muitos assim falarem isso. Para ficar assim, eu prefiro não ir na igreja. Então, amados, a Bíblia está dizendo que é para mim e para você, agora que estamos aqui, nos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E você diga amém. Então, está entendendo? Está entendendo que tem uma carreira proposta para você? Está entendendo? Está
Está entendendo? Entendendo? Ou não está entendendo? Não está entendendo nada, pastor. Está entendendo sim. Está entendendo sim que eu estou explicando nos mínimos detalhes. Então preste atenção no que Deus está falando para você. Amém? Número 5. Fomos selados com o Espírito Santo para a eternidade. Pelo jejum. Ei, irmão, você não sabe quanto jejum que eu fiz para buscar o Espírito Santo. Ei, mas eu buscava o Espírito Santo, você não tem noção, minha irmã Michele. Então, eu fui selado. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Então, peraí, tem que crer. Se não crer, não adianta nada. Aquele que crê, mostra que crê. Então, esse que mostra que crê, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aleluia. Foi batizado com o Espírito Santo. É assim que se dá o batismo. É falando de Jesus para as pessoas, mas falando da verdade da salvação. E aí, quando este Filho de Deus crê com o coração e com a boca ali ele confessa, pronto, ele está selado, ele está batizado com o Espírito Santo até o dia da redenção. É para sempre. Romanos 10, 9 e 11. Então, assim, tem lei aqui? Tem alguma obra de lei? Não, meu irmão, tem que, você já sabe. Que vai confessar com a boca e crer com o coração quem? Todos aqueles que são filhos de Deus nessa terra. Todos que são predestinados à salvação. Todos estes vão confessar com a boca e de fato crer com o coração. Muitos vão confessar com a boca, mas o coração não vai crer porque eles não estão ordenados a crer. Ou seja, são os da perdição. Amém? Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Glória a Deus. Você crê em Jesus, então por isso você não é confundido. Toda a palavra que vem para a tua vida é nítida, é clara. Você tem o entendimento, porque o próprio Deus revela essa palavra ao teu espírito. Amém? E tudo isso se dá mediante ao jejum que você tem feito. Não. Tudo isso tem acontecido mediante a pregação da fé. 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9 diz assim: nós, porém, que somos do dia, ou seja, não somos da escuridão, não somos das trevas, somos da luz. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Amém? Número 6. Recebemos o mistério revelado. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Diga graças a Deus, igreja. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Pela pregação da fé, você tem recebido o mistério, a revelação do mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. E hoje chegou à tua vida pela pregação da fé.
Número 7. Pela pregação da fé, nós recebemos dons espirituais. Amém? 1 Coríntios 12, 4, 7 e 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Olha, amado, quando o Espírito Santo vem habitar, os dons vêm junto. Então, hoje nós entendemos que o apóstolo Paulo ensina que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais. Mas o que é essa busca? É a manifestação do dom que já está em mim. Então, todos os dons já estão em mim. Eu não tenho que ficar, achando que está lá no céu ainda os dons. Eu preciso buscar. Vou jejuar para buscar o dom. Está cheio assim, fazendo isso. Sim ou não? Já está em você. Todos os dons. Então, Deus vai manifestar na tua vida o dom que lhe apraz. Não é o que lhe apraz. É o que apraz a Deus. Então, o que apraz a Ele, Ele vai manifestar na sua vida para um fim proveitoso. Eu quero ter o dom de cura. Deus vai dar para você aquilo que for proveitoso, irmão. Então, não é o que você quer. É o que Deus quer lhe dar. Amém? Amém. E é pela pregação da fé. Amém? Amém? Diga graças a Deus por isso. Está crescendo? Está aprendendo? Amém. Eu também. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele dá e não tira. Então, por isso que ele vai dar aquilo que é proveitoso. Não adianta ele lhe dar algo que você não vai utilizar, que você não vai saber usar. Então, cada um de nós já tem... Entenda isso. Cada um de nós aqui já temos um dom manifesto em nós. Já tem, assim, bem manifesto, com perfeição, com excelência. Amém? Por quê? Porque a igreja precisa. Então, assim, ele não vai dar o dom de cura aqui para todo mundo. Então, só todo mundo aqui com o dom de cura? E aí, cadê o dom do amor, o dom do serviço, o dom da oração, o dom da ciência, o dom da profecia? Então, aí fica uma igreja deficiente. Amém, igreja? Estão entendendo? Então, nós concluímos que não há nenhuma necessidade de sacrifício. Amém? Pagar um preço, realizar alguma obra visível que se refira para a salvação. A nossa vida de salvos está fundamentada na graça, onde se vive por fé, onde se caminha através da pregação da fé. Este é o nosso chamado. Nós não abrimos mão, não negociamos e sabemos que a verdade de Cristo está em nós. Então, por fé, na pregação da fé, receba o seu milagre em nome de Jesus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.